A paz do Senhor, queridos professores. Meu nome é Joana e é mais uma vez uma alegria estar com vocês para poder contribuir no preparo da nossa aula da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus de Campo Grande, sob a presidência dos pastores Alessandro Malafaia e Aline Malafaia. Antes de iniciarmos a nossa lição, quero reforçar uma orientação do nosso superintendente, Leonardo, que é uma orientação estratégica para o fortalecimento e também para o alcance do nosso trabalho. Pedimos com gentileza que todos os professores se inscrevam no canal, contribuindo para ampliar o alcance desse conteúdo que tem sido preparado com bastante zelo. E agora, eu convido os irmãos a desacelerar. Reserve esse tempo, pegue sua revista, sua Bíblia, seu caderninho de anotações. Vamos silenciar as distrações, aquietar o nosso coração, porque a Escola Bíblica Dominical não forma apenas alunos. Ela forma pessoas à luz da palavra. E é com esse senso de responsabilidade espiritual que iniciamos a lição 7, vencendo as estratégias e propostas do inimigo. Eu já vou compartilhar com os irmãos o slide. Textual. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Efésios 6, 11. Verdade aplicada. É preciso vigilância e estar revestidos de toda a armadura de Deus para resistir e permanecer firmes contra as investidas do maligno. Objetivos da lição: saber que Satanás se esforça para nos afastar de Cristo, identificar as artimanhas do inimigo contra o povo de Deus e ressaltar que Satanás usa estratégias para nos parar. A introdução. Nesta lição, refletiremos sobre a realidade da ação de Satanás contra o povo de Deus, algumas investidas do maligno e a importância do discípulo de Cristo saber que é possível resistir e ficar firme, cultivando um viver conforme os princípios bíblicos no poder do Espírito Santo. Tópico 1. As propostas ardilosas do inimigo. Ao iniciar essa lição, é muito importante que nós venhamos esclarecer o tom com o qual ela deve ser ensinada. Nós vamos falar sobre a atuação de Satanás e sobre a realidade do mundo espiritual, mas não podemos ter sensacionalismos, nem terror e nem transformar o inimigo em protagonista. O foco dessa lição não é o diabo, é Cristo. O mundo espiritual é real, sim. Mas a onipotência, a onisciência e a onipresença pertencem exclusivamente ao Senhor. Portanto, irmãos, a ideia aqui é conduzir a classe à vigilância e ao discernimento, não ao medo. Subtópico 1.1. Um inimigo em comum. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão bramando, buscando a quem possa tragar. A Bíblia ela nos ensina que Satanás é ardiloso. Em Pedro 5, 8, ele é descrito como alguém que anda em derredor, procurando a quem possa devorar. Isso nos mostra que ele é ativo, que ele é estratégico e que ele é persistente. Contudo, irmãos, é essencial deixar claro para a nossa classe que Satanás não é onipresente, nem é onisciente, nem é onipotente. Ele não está em todos os lugares ao mesmo tempo, não conhece todas as coisas e ele não tem o poder ilimitado. Essas características pertencem única e exclusivamente a Deus. O inimigo, ele age por meio de propostas sutis que parecem legítimas, né? Como dinheiro, fama, prazeres, autonomia sem Deus. E o objetivo dessas propostas é desviar o foco de nós cristãos. O nosso foco, que deveria estar em Cristo, passa quando
quando nós somos ludibriados, quando nós somos, é, ficamos encantados pelas propostas malignas, a gente perde o foco. Nosso foco deveria estar em Cristo e passa a ficar em dinheiro, em fama, em prosperidade, em prazeres da carne, em uma vida de autonomia sem Deus. A Bíblia também afirma que todos os seres humanos têm um inimigo em comum, que trabalha para manter a mente das pessoas na escuridão espiritual, impedindo que vejam a luz do Evangelho de Cristo, como nós podemos ver em 2 Coríntios 4:4. Por isso, Paulo nos orienta a conhecer o inimigo, mas, acima de tudo, a nos revestirmos da armadura de Deus. Conhecimento sem dependência de Deus gera soberba. Ignorância gera vulnerabilidade. Então, precisamos aqui evitar os discursos alarmistas. O objetivo é ensinar discernimento espiritual, não um medo do mundo invisível. Subtópico 1.2. As tentativas de nos afastar de Cristo. Outro cuidado importante nessa lição é não transmitir a ideia de que aceitar a Cristo nos isenta das dificuldades. Jesus foi muito claro ao dizer que neste mundo nós teríamos aflições, conforme está lá em João 16:33. Desde o início da igreja, o inimigo ele tenta afastar os cristãos de Cristo, por meio de perseguições, de oposição, de cansaço espiritual e até mesmo de frustrações. O livro de Atos nos mostra que até mesmo líderes da igreja primitiva sofreram ataques diretos. No entanto, irmãos, essas lutas não indicam que Deus perdeu o controle da situação. Essas lutas revelam que estamos inseridos em um conflito espiritual real, mas sob a soberania absoluta de Deus. Como destaca aqui o bispo Abner Ferreira. Ele destacou aqui na revista que, desde a queda de Satanás, a terra se tornou palco de artimanhas malignas. Ainda assim, Deus continua manifestando seu amor, sua graça e seu plano de redenção. É importante aqui observarmos e orientarmos a classe a importância de interpretar as lutas à luz da soberania de Deus, não como um sinal de derrota espiritual, entendendo que é uma condição humana, mas que não foge ao controle e soberania de Deus. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Subtópico 1.3. As tentativas de nos parar por medo. Uma das estratégias mais utilizadas pelo inimigo é o medo. Não porque ele seja mais poderoso, mas porque o medo tem a capacidade de distorcer nossa percepção espiritual. Ele nos faz esquecer quem Deus é e o que Deus já fez. Podemos citar aqui duas situações. A primeira, onde Pedro, ao ver Jesus andando sobre as águas, sentiu medo, mas ainda assim decidiu sair do barco. E enquanto ele manteve os olhos em Cristo, ele foi caminhando. Quando o medo se intensificou, começou a afundar, mas ele não se afogou, porque ele encontrou as mãos estendidas de Jesus. E isso nos ensina que sentir medo não nos desqualifica. O que nos sustenta não é a ausência do medo, mas a presença de Cristo. Mesmo quando o medo aumenta, as mãos de Jesus continuam estendidas. E o segundo exemplo, que nós temos até na imagem, é o exemplo do profeta Elias. Ele havia enfrentado o rei Acabe, tinha confrontado centenas de profetas de Baal e presenciou o fogo de Deus descer do céu. O profeta não recuou diante de multidões, nem de autoridades. No entanto, num dado momento, após ouvir uma ameaça de Jezabel, o mesmo profeta que enfrentou tantos passou a temer a palavra de uma única pessoa. O medo nesse momento foi completamente desproporcional ao histórico de vitórias que Elias já havia vivido com Deus.
E esse episódio nos ajuda a compreender algo importante também à luz do funcionamento humano. A ciência nos mostra que o medo nem sempre responde a um perigo real, mas a um acúmulo de estresse, de desgaste emocional e de exaustão. Quando o corpo e a mente estão sobrecarregados, o cérebro ele tende a superestimar ameaças e a subestimar os recursos. Foi exatamente o que aconteceu com Elias. A ameaça não era maior do que os desafios que ele havia enfrentado, mas a sua capacidade emocional de lidar com ela estava reduzida. O medo aqui distorceu a leitura que o profeta estava fazendo da realidade, levando o profeta a acreditar que ele estava sozinho, abandonado e sem saída. E é importante aqui nós observarmos que Deus não corrige Elias com uma repreensão imediata. Deus alimenta Elias, permite que ele descanse e só depois o reposiciona. Isso revela que o cuidado de Deus alcança o espírito, mas também considera o nosso corpo, as nossas emoções. E aqui, irmãos, que a gente vê Romanos 12:2 se tornando assim fundamental para a vida cristã. A renovação da mente nos protege contra essas distorções de medo. Quando a mente não é renovada, ela interpreta a realidade a partir do cansaço, da ameaça, da emoção que a gente está sentindo naquele momento. Mas quando essa mente é renovada pela palavra de Deus, ela volta a enxergar a realidade a partir da verdade de Deus. O medo tenta nos fazer agir a partir da exaustão. A renovação da mente nos reposiciona na vontade boa, agradável e perfeita do Senhor. Assim, aprendemos aqui que o chamado de Deus não é para uma fé que ignora medo, mas é para uma fé que caminha apesar desse medo, sustentada por uma mente renovada e alinhada à palavra. O medo distorce a realidade quando a mente está cansada. A palavra renova a mente e restaura a visão. Então, nós fechamos aqui esse tópico, irmãos, encerrando ele, e aprendemos que o medo é uma das estratégias do inimigo para tentar paralisar. Mas ele não tem a palavra final sobre a vida do servo de Deus. Os exemplos de Pedro e Elias nos ensinam que o medo pode até nos alcançar, mas não precisa nos governar. Deus não abandona seus servos na caverna, nem deixa afundar aqueles que ousam confiar. O mundo espiritual é real. O inimigo atua sim, mas o poder, a soberania e o controle pertencem ao Senhor. Porque em Cristo somos chamados a permanecer firmes, vigilantes e confiantes, sabendo que, mesmo em meio ao combate, não lutamos sozinhos. O inimigo ataca, mas quem permanece em Cristo não luta sozinho e não luta em derrota. E agora, irmãos, nós tivemos um probleminha aqui na gravação, mas a gente vai dar continuidade. Anotem a palavra-chave para entregar no domingo para confirmar a presença dos irmãos nessa aula. A primeira palavra-chave é vigiar. Tópico 2. As sutis estratégias do inimigo. Nesse segundo tópico, avançamos na compreensão das estratégias do inimigo. Agora, observando como elas operam de forma sutil. Satanás raramente age de maneira explícita. Ele prefere o desgaste lento, o enfraquecimento progressivo da fé e os ataques silenciosos. Jesus disse a Pedro que Satanás havia pedido para peneirá-lo como trigo, mas também afirmou que ele rogou por ele para que a fé dele não desfalecesse, como está escrito em Lucas 22:32. Isso nos mostra duas verdades importantes. O inimigo tenta enfraquecer a fé, mas Cristo intercede pelos seus. É fundamental deixar claro para as nossas classes que essas investidas continuarão até a vinda do Senhor.
Contudo, isso não significa derrota da igreja, mas vigilância constante. Subtópico 2.1. O inimigo tenta enfraquecer a nossa fé. Uma das principais estratégias do inimigo é tentar enfraquecer a fé das pessoas. Jesus explicou isso claramente na parábola do semeador em Marcos 4. Quando a palavra é semeada à beira do caminho, as aves vêm e a comem. O próprio Jesus interpreta essa parábola dizendo que essa palavra ela é ouvida, o inimigo vem e arranca aquilo que foi semeado no coração. Isso nos ensina que o problema não está na palavra, porque essa palavra ela é poderosa, mas na forma como essa palavra é recebida. Porque há pessoas que ouvem, mas não acolhem. O contato com a palavra é superficial, é mecânico, sem nenhum tipo de envolvimento. A gente tem que entender que o inimigo ele odeia a fé. Porque a fé, ela nasce da palavra de Deus, como afirma lá em Romanos 10:17. Por isso, ele tenta impedir que a palavra crie raízes profundas. Onde há fé, onde há confiança, há obediência. E onde há obediência, o domínio do inimigo é quebrado. A fé gera estabilidade interior, discernimento espiritual e perseverança. Exatamente o oposto do que o maligno deseja. O comentarista fala, né? Quando a palavra permanece apenas no exterior do nosso ser, ela se torna vulnerável. A mente cheia de preocupações do dia a dia, cheia de distrações, impede que a semente seja absorvida. O inimigo ele não teme uma fé declarada apenas com palavras, mas uma fé formada, alimentada e sustentada pela palavra de Deus. Onde a palavra de Deus cria raízes, a fé floresce e o domínio do inimigo enfraquece. E aqui é importante que a gente venha orientar esses alunos a ouvir a palavra, que ouvir a palavra não é a mesma coisa que absorvê-la. Precisamos estimular a classe a cultivar uma relação viva com as escrituras, não apenas um contato ocasional. O inimigo não precisa destruir a palavra. Basta impedir que ela crie raízes. O inimigo ataca a obra missionária. O inimigo não teme a igreja confortável, mas a igreja em missão. Outra estratégia sutil do inimigo é atacar a obra missionária. Desde o início da igreja até os dias atuais, Satanás tenta impedir que o evangelho avance. O apóstolo Paulo relata em 1 Tessalonicenses que desejava visitar os irmãos, mas que foi impedido por Satanás. Isso nos mostra que o inimigo trabalha para frustrar planos que visam o crescimento espiritual e a salvação de vidas. O inimigo ele detesta missões porque cada alma alcançada representa uma derrota para o seu rei. Por isso que ele coloca obstáculos, por isso que ele coloca desânimo, por isso que ele traz conflitos e até distrações dentro da própria igreja. No entanto, a Igreja de Cristo não está desprovida de recursos. Como destaca o bispo Samuel Ferreira, que nós temos armas espirituais poderosas em Deus para destruir fortalezas. Por isso, irmãos, a armadura de Deus não é apenas para resistir ao pecado pessoal, mas para sustentar a igreja na missão. Apoiar missões é parte da batalha espiritual. Subtópico 2.3. O inimigo nos incita a ceder aos desejos da carne. Aqui a gente está falando de mais uma estratégia, e uma estratégia bem antiga, e que é eficaz, porque ela gera conflito entre os desejos da nossa carne e a vida no espírito. A palavra de Deus é clara ao afirmar que quem vive pelo espírito não satisfaz os desejos da carne, conforme está lá em Gálatas 5,16. É importante compreendermos que essa sedução raramente acontece de uma forma abrupta. Na maioria das vezes, ela ocorre de maneira progressiva e quase que imperceptível. Aqui cabe uma reflexão interessante, inclusive à luz da ciência.
Na psicologia, existe um conceito chamado dessensibilização. Ele é amplamente utilizado como ferramenta terapêutica para ajudar pessoas a lidarem com medos, com fobias e traumas, por meio de uma exposição gradual e controlada. No contexto terapêutico, essa ferramenta é algo muito positivo. Porém, esse mesmo mecanismo pode ser usado de forma negativa. Por exemplo, quando uma pessoa é exposta repetidamente a comportamentos, a discursos ou práticas contrárias aos princípios bíblicos, sem reflexão e sem confronto com a verdade, ocorre uma dessensibilização moral. Aquilo que antes causava incômodo passa a parecer normal. O que antes era claramente reprovado pela palavra de Deus e começa a ser relativizado, porque, reforçando aqui, aquilo que dentro de nós antes era reprovado, sempre foi e continuará sendo reprovado pela palavra de Deus, ao sermos expostos sem crítica, sem avaliação, a gente vai sendo exposto, aquilo vai meio que normalizando dentro de nós. E aí as pessoas já não enxergam o erro. Cria-se ali uma cegueira espiritual. E é exatamente nesse ponto que o inimigo atua de uma forma sutil. Porque ele não começa com grandes quedas, mas com a normalização do que Deus já deixou claro em sua palavra. Por isso, a Bíblia nos orienta a renovar a mente e a guardar o coração. A luta contra os desejos da carne não é apenas comportamental, mas também cognitiva e espiritual. Como afirma o bispo Abner Ferreira, que nós não lutamos contra pessoas, mas contra forças espirituais que agem de maneira sigilosa por meio de estratégias que muitas vezes passam despercebidas. O perigo não está apenas no pecado escandaloso, mas no pecado que deixa de nos incomodar. A segunda palavra-chave é discernir. Então, fechando o tópico 2, aprendemos que o inimigo age de forma sutil, não apenas por ataques diretos, mas por processos graduais. Ele tenta enfraquecer a fé, frustrar a obra missionária e normalizar aquilo que a palavra de Deus reprova. Vimos que, assim como a dessensibilização pode ser usada para tratar medos, ela também pode levar à perda da sensibilidade espiritual, quando somos expostos repetidamente a práticas e pensamentos contrários aos princípios bíblicos, expostos sem reflexão e sem confronto. Aqui eu não estou falando que todo mundo que é exposto a algo que é ruim vai normalizar isso. Não. A questão é, você é exposto e você não reflete sobre e nem é confrontado ou não confronta isso. Por isso a Escritura nos orienta lá em Romanos 12:2 a não nos conformarmos com este mundo, mas a sermos transformados pela renovação da nossa mente. A transformação cristã não acontece por exposição contínua ao mundo, mas por alinhamento contínuo com a palavra. O inimigo trabalha para nos acostumar com o erro. Deus trabalha para renovar a nossa mente na verdade. E precisamos aqui ajudar as nossas classes a discernir entre uma adaptação saudável e a conformação espiritual. Porque o cristão, ele vive nesse mundo, mas não deve, não pode, não deve moldar a sua fé pelo mundo. Não pode ser moldado por este mundo. O tópico 3, as táticas de Satanás contra a igreja. O subtópico 3.1, o inimigo tenta nos parar com enfermidades. Voltamos aqui. Onipotência, onisciência, onipresença pertence somente ao Senhor.
A partir do pecado, a relação entre Deus e o ser humano foi afetada. A inocência foi perdida e o sofrimento entrou na história. Ouvi a tua voz no jardim e tive medo. Contudo, irmãos, a Bíblia não termina em Gênesis 3. Ela caminha até Cristo. Se por um homem, Adão, o pecado entrou no mundo, por um homem, Jesus Cristo, veio a restauração. Em Cristo, não somos vítimas do inferno. Somos mais do que vencedores. Dito isso, a gente vai ver aqui as táticas. A gente já falou de uma, que é o inimigo tentando nos parar pela enfermidade. E quando a gente fala de enfermidade, nós precisamos de muito equilíbrio bíblico. Porque nem toda doença é um ataque direto do inimigo. Mas a Escritura mostra que ele tenta usar a enfermidade como instrumento de desgaste, de desânimo e paralisação espiritual. Então, nem toda enfermidade será algo espiritual, porém, toda enfermidade pode ser utilizada pelo maligno para nos desgastar, para nos desanimar, para a paralisação espiritual. E eu falei, né, sobre a questão do equilíbrio bíblico, porque é bem interessante. Eu sou da área de saúde mental. Eu acho bem interessante porque há um tempo, bastante tempo atrás, eu lembro na infância que às vezes um irmão tinha alguma doença, como um câncer, ou qualquer doença crônica, e alguns irmãos eles questionavam e falavam: ah, você tem que orar, você tem que parar de tomar o remédio, né? Colocando tudo para o lado espiritual. A igreja avançou, glória a Deus, avançamos muito, e hoje nós entendemos que nesse mundo a gente tem aflição e as enfermidades fazem parte disso, né? Independente se é espiritual ou não, nós vamos orar porque nós sabemos que Deus tem poder para curar, mas nós vamos também tratar. Só que ainda precisamos evoluir muito quando se trata da saúde mental. Porque eu percebo que quando a gente fala de algum transtorno mental, alguns irmãos não aceitam que isso é uma condição humana. Alguns irmãos não aceitam que isso precisa sim ser tratado. E espiritualizam isso. E isso se torna uma ferramenta para o maligno. Porque uma mente sã é uma mente poderosa para o evangelho. Mas uma mente adoecida é uma vulnerabilidade. O livro de Jó nos ensina e nos ajuda muito a entender. Porque Satanás ele aparece claramente como alguém que deseja atingir a vida de Jó. Inclusive a saúde de Jó. Mas há um detalhe fundamental. O inimigo só age dentro dos limites que Deus estabelece. Isso nos ensina algo essencial. Não, desculpa. Satanás não é soberano, ele não age livremente e o controle continua nas mãos do Senhor. A estratégia dele é clara: atingir o corpo de Jó para quebrar a fé de Jó, para tirar a esperança de Jó, para tirar a confiança em Deus. O sofrimento de Jó foi intenso, foi real e foi prolongado. E aqui está um ponto importante para nós destacarmos. Jó adoeceu, Jó chorou, Jó questionou, Jó sofreu. E isso não tornou Jó menos fiel. A dor não anulou a fé de Jó. O inimigo ele tenta nos parar quando o corpo enfraquece, quando o cansaço chega, quando a esperança parece pequena. Mas Jó nos ensina que a enfermidade pode tocar o corpo sem dominar o espírito. E outra também, né? Nós temos uma excelente notícia. Nosso sofrimento não é eterno. A promessa de Deus permanece. Receberemos um corpo glorificado, livre de dor, livre de enfermidade, livre da morte. Quando o corpo enfraquece, o espírito fortalecido sustenta. Então, irmãos, só para a gente deixar claro aqui, precisamos fazer a nossa parte. Se estamos enfermos, nós devemos orar. Nós devemos apresentar ao Senhor as nossas queixas, as nossas dores. Mas precisamos também buscar os recursos terrenos.
porque esses recursos foram nos dados pelo Senhor. Eu lembro do meu pai orando os remédios dele. Eu lembro de devocionais que eu fiz onde alguns líderes falavam sobre essa questão, né, de nós entendermos que o cuidado do Senhor, ele pode vir diretamente e a gente nunca mais precisar de um tratamento, de uma medicação, mas ele também pode vir através de pessoas, através de recursos. Outra estratégia, ele tenta nos parar com atrativos. O inimigo ele não age apenas por meio da dor. Muitas vezes, ele age por meio do prazer, do excesso, da distração. Vivemos em uma geração que investe horas fortalecendo o corpo. Uma geração muito preocupada com a imagem, com o exterior, mas que negligencia completamente o fortalecimento espiritual. E a Bíblia, ela é clara. O verdadeiro fortalecimento vem do poder de Deus. Sem fortalecimento espiritual, tornamo-nos vulneráveis. Foi assim com personagens bíblicos como Davi, como Sansão e Judas. Nenhum deles caiu por falta de informação, mas por falta de vigilância. Todos eles tinham algo em comum. Eles baixaram a guarda espiritual. O pecado, irmãos, ele nunca vai se apresentar feio. Ele sempre vem embaladinho em algo atraente, em algo agradável, aceitável, convincente. E essa é uma das estratégias mais antigas do inimigo. Quando a vida espiritual está enfraquecida, os atrativos do mundo se tornam muito mais sedutores. O que antes parecia errado começa a parecer aceitável. A igreja precisa ensinar que disciplina espiritual não é fanatismo, é proteção. Fortalecer o espírito é um ato de sabedoria. Por isso que a gente cita tanto Romanos 12:2. Por isso que ele é tão atual. Porque ele fala que a gente não tem que se conformar com esse mundo, mas que nós temos que nos transformar pela renovação da nossa mente. E quando falamos de atrativos, não precisa ser necessariamente algo errado. Pode ser aquilo que é certo feito no momento errado. Ou aquilo que é bom, mas toma o tempo e custam a nossa comunhão com Deus. O inimigo não precisa empurrar o cristão para o pecado. Basta afastá-lo da presença de Deus. O inimigo se opõe ao perdão. Agora falaremos da estratégia mais silenciosa e, ao mesmo tempo, muito atual. O inimigo, ele age onde o perdão não é exercido. Porque ele sabe que não precisa destruir a igreja de fora para dentro, se ele conseguir enfraquecê-la por dentro. O apóstolo Paulo alerta a igreja de Corinto que a falta de reconciliação estava dando vantagem a Satanás. O problema não era apenas emocional, era profundamente espiritual. Onde o perdão é interrompido, irmãos, o inimigo encontra espaço para operar. O perdão, na perspectiva bíblica, não é um sentimento espontâneo, nem uma negação do que aconteceu. Perdoar não é dizer que o erro foi pequeno, nem que a dor não existiu. Perdoar é uma decisão espiritual de não permitir que a ofensa governe a própria vida. Hoje, muitas pessoas vivem aprisionadas, não pelo que sofreram, mas pelo que continuam carregando. E aqui cabe uma metáfora simples, mas muito real. Eu a utilizo no meu trabalho. Segurar 1 quilo de açúcar não parece pesado quando pegamos por alguns segundos. Mas tente segurá-lo por horas, por dias, anos. O peso é o mesmo, mas a sensação se torna insuportável. Se os irmãos quiserem testar, pega 1 quilinho de açúcar na sua casa, estica seu bracinho e segura. Os primeiros minutos talvez seja muito tranquilo, mas com o tempo, os irmãos vão ter a sensação que estão segurando toneladas. O ressentimento funciona exatamente assim. No início, ele parece administrável. Com o tempo, ele se transforma em exaustão emocional, em rigidez espiritual e em adoecimento das relações.
Ainda uma outra metáfora para nos ajudar a compreender melhor isso. O perdão funciona como a liberação de uma tensão contínua. Pensa num músculo contraído por muito tempo. Ele não vai descansar. Ele está contraído. Aí ele vai entrar numa fadiga. Ele vai inflamar e vai adoecer. Da mesma forma, uma alma que permanece contraída no ressentimento, ela não encontra descanso. E o inimigo sabe disso. Ele não precisa que a pessoa peque abertamente. Basta ele mantê-la presa à mágoa. E uma igreja magoada e ressentida é uma igreja dividida. E fica espiritualmente frágil, fica sensível a conflitos e fica resistente à ação do Espírito Santo. Por isso, a palavra nos chama ao exercício contínuo da misericórdia. O perdão não liberta apenas o outro, ele liberta principalmente quem perdoa. A igreja que perdoa reflete o caráter de Cristo. A igreja que retém o perdão, ela enfraquece o seu testemunho e ela abre brecha para o inimigo agir. Quando há perdão genuíno, o inimigo ele perde espaço. A comunhão é restaurada e a igreja volta a caminhar com leveza espiritual. E aqui cabe algumas perguntas para refletirmos. Será que ao reter o perdão, você não está permanecendo emocionalmente preso a quem te feriu? Dando a essa pessoa um lugar de influência que ela já não deveria mais ter? Outra pergunta. Será que o medo de perdoar não nasce da ideia equivocada de que, ao perdoar, você estaria dizendo que a dor não existiu ou que o outro merece liberdade, quando na verdade quem mais precisa ser livre é você? O que tem te mantido preso? A gravidade da ofensa ou a crença de que perdoar seria trair a sua própria dor? Perdoar não é negar o que aconteceu. É decidir que o ocorrido não terá mais poder sobre quem você está se tornando em Cristo. O ressentimento não pesa pelo tamanho da ofensa, mas pelo tempo que escolhemos carregá-lo. A palavra-chave é permanecer. E agora, antes da conclusão, né, que eu queria fazer o fechamento do tópico 3, só que acabou passando aqui. Que ao analisarmos essas três táticas, né, do maligno, enfermidades, atrativos, falta de perdão, nós percebemos algo muito claro, irmãos. O inimigo tenta nos parar exatamente nas áreas em que o espírito está enfraquecido. Mas quando há fortalecimento espiritual, a enfermidade não nos paralisa, os atrativos não nos desviam e as ofensas não nos aprisionam. Por isso, a igreja precisa compreender que o maior investimento não é apenas no exterior, mas no interior. Precisamos nos fortalecer espiritualmente. O inimigo só consegue nos parar onde o nosso espírito deixou de se fortalecer em Deus. Agora sim a conclusão. E concluindo esta lição, nós aprendemos que enquanto a igreja estiver nesta terra, ela continuará enfrentando as investidas do maligno. Muitas vezes, essas investidas não são escancaradas, mas são sutis, são silenciosas e quase imperceptíveis. Por isso, irmãos, o apóstolo Paulo nos orienta a nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder, conscientes de que a batalha existe sim, mas a vitória já foi conquistada em Cristo. E falando em armadura, que já está aparecendo aí, vamos trazer mais clareza sobre essas funções. O cinturão da verdade, ele vem para combater distorções. Medo exagerado, mentira interior, dessensibilização moral. A couraça da justiça, ela protege o nosso coração da culpa, da vergonha e do ressentimento. Os calçados do evangelho da paz trazem estabilidade emocional e espiritual para caminhar mesmo em cenários hostis. O escudo da fé
apaga os dardos inflamados do medo, da dúvida e da acusação. O capacete da salvação traz proteção para nossa mente. E aqui, Romanos 12:2 ecoa com força. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, não é uma defesa passiva, é resposta ativa às mentiras malignas. Ou seja, as armaduras não negam o nosso sofrimento, mas elas organizam o interior para que venhamos enfrentar com lucidez e com esperança. O inimigo, ele tenta nos desorganizar. Ele tenta fragmentar a nossa fé. Ele tenta enfraquecer os nossos vínculos. Mas Deus responde com estrutura, com clareza e com verdade. A armadura, ela regula a percepção da realidade. Ela protege o nosso coração, ela organiza a nossa mente, ela fortalece a nossa confiança, ela sustenta o nosso comportamento e ela ancora tudo na palavra. Isso é saúde espiritual e também saúde emocional. Revestidos da armadura de Deus e fortalecidos pela graça, seguimos firmes, vigilantes e confiantes, certo de que em Cristo somos mais do que vencedores. E eu encerro nossa lição com um questionamento. Não é uma pergunta para gerar culpa, mas consciência. Vigilância espiritual não é viver com medo do inimigo, é viver alinhado com Deus. E aqui vai a pergunta. À luz de tudo que aprendemos hoje, de que forma nós temos vivido a vigilância espiritual no nosso dia a dia? Estamos reagindo apenas quando somos atacados ou estamos cultivando intencionalmente uma vida fortalecida no Senhor e na Sua palavra? Se preparar na guerra ou se preparar para a guerra? Que Jesus os abençoe. Tenham todos uma excelente semana.